Bom, pessoal, aqui vamos responder a questão 54 do livro didático. Essa questão me diz o seguinte: estude o sinal de cada uma das funções de R em R, cujos gráficos estão representados a seguir, e forneça também as raízes, se houver. Gente, estudar o sinal da função é estudar o valor de y nessa função. O sinal de uma função é o valor de y, onde ele é positivo ou negativo. Então, aqui nós temos que o valor de y é positivo numa determinada situação e negativo em outra. Por exemplo, o valor de y é maior que zero quando x é maior que 3, tá? Bom, então aqui nós temos na letra A um gráfico onde nós temos o seguinte: nós temos aqui essa parte, a partir de menos 3, nós temos o valor de y maior que zero. Por que maior que zero? Porque aqui nós temos o ponto zero. Então, tudo que acontece do zero para cima, o y é maior que zero. Do zero para baixo, o y é menor que zero. Então, se essa reta, ela passa dessa reta x aqui, onde ela passa da reta x para baixo, o y é menor que zero. Então, nós temos que, do menos 3 para frente, como a gente pode ver, a reta passa da reta x para cima. Então, tudo que passa de x para cima, y é maior que zero. De x para baixo, y é menor que zero. Então, onde é que y é maior que zero? Y é maior que zero quando x é maior que menos 3. Eu vou cortar um pouquinho aqui, mas só para dar a resposta aqui na sequência. Quando x é maior que menos 3. E aqui, olha, y é menor que zero se x é menor que 3. Que menos 3, desculpa. Se x é menor que menos 3. Então, observem que aqui no gráfico, você percebe que a partir de menos 3, para cima, o y começa a crescer. Ele começa a aumentar. Então, aqui nós temos y maior que zero, e do x para baixo, que é aqui, olha, até menos 3, o y é menor que zero. Então, se y passa do x para cima, ele é maior que zero. Do x para baixo, nessa parte aqui, o y é negativo. E é por isso que no gráfico nós temos essa parte superior, o y é positivo, e aqui o y é negativo. Então, tudo que passa do x para baixo é y negativo. Do x para cima, y positivo. Então, onde é que x é positivo? X é maior que, ou y é maior que zero, quando x é maior que menos 3. E y é menor que zero, quando x é menor que menos 3. Aí tá perguntando também quais são as raízes. Olha, a raiz da função, gente, a raiz é onde essa reta corta a reta x. É a raiz da função. Então, a raiz está aqui, olha. A raiz é menos 3.
é onde essa reta corta o eixo x, é a raiz da função. Ela corta aqui em menos 3, e menos 3 é a raiz, certo? Então, quando nós temos uma reta, nós temos apenas uma raiz, ou seja, é uma função do primeiro grau, só tem uma única raiz. Vamos agora à letra B. Vamos estudar aqui a situação do y, tá? Onde é que y é maior que zero e onde é que y é menor que zero. Y é maior que zero nessa situação aqui. Ele é maior que zero se x é menor que zero e x é maior que 2. Por que isso? Porque nessa posição aqui, onde a parábola passa do x, ele cresce. Ó, ele é maior que zero. A mesma coisa é aqui. Então, aqui nessa posição, a parábola passa da reta x para cima. Então, nessa região onde a parábola passa do x para cima, y é maior que zero. E onde é que y é maior que zero? Ele é maior que zero antes do eixo zero, antes de zero e depois do 2, certo? Então, y, vamos colocar aqui que y é maior que zero se x é menor que zero e x é maior que 2. Então, ele é maior que zero quando x é menor que o zero aqui e x é maior que o 2. Agora, onde é que y é menor que zero? É menor que zero quando ele passa da reta x para baixo. E quando ele passa da reta x para baixo? Nessa região aqui, entre 0 e 2. Ele passa do x abaixo do x, olha. Então, nessa região, o y é menor que zero. E onde é que o y é menor que zero? Y é menor que zero se zero é menor que x. Peraí, deixa eu ver como eu vou escrever aqui. Se zero é menor que x e x é menor que 2. Então, onde é que y é menor que zero? Y é menor que zero entre 0 e 2, ou seja, onde y é negativo, aqui entre 0 e 2. Por quê? Porque ele desce aqui, ele passa da reta x para baixo. Como eu disse, do x para baixo, y é negativo. Do x para cima, y é positivo. Por isso que ele é negativo aqui nessa região, onde a parábola passa do x para baixo e é positivo a partir do ponto onde ele passa de x para cima. Então, onde é que ele passa de x para cima? Ele passa de x para cima antes de 0 e depois do 2. Nesses pontos aqui, depois do 2 e antes do 0, ele é maior que 0. E entre 0 e 2, ele é menor que 0. Porque ele passa do eixo zero aqui para baixo, e para baixo ele é menor que zero, para cima ele é maior. Então, ele é maior que zero antes de 0 e depois do 2. Gente, maior que zero que eu falo, ele é positivo, certo? Ele é positivo antes do 0 e depois do número 2, do ponto 2. E ele é menor que zero entre 0 e 2, porque é justamente nesse intervalo que ele desce
para essa posição aqui, ó, dos negativos, onde ele é menor que zero, certo? E quais são as raízes aqui? Eu vou escrever raízes aqui, porque são duas raízes. Então, quais são as raízes aqui? As raízes são duas, porque aqui essa parábola é o resultado de uma equação do segundo grau e ela corta a reta x em 2 pontos. Ela corta a reta x no 0 e no 2. Então, a raiz é onde a reta ou a parábola corta a reta x. Como ela corta em 2 lugares, são duas raízes. Tá bom? Nós temos aqui a letra C, outro exemplo, tá? E nesse exemplo, nós temos o seguinte. Onde é que o y é maior que zero? Ou seja, onde é que o y é positivo? O y é positivo quando a reta ou a parábola passa do x para cima. E onde é que o y passa do x para cima? Ou seja, y é maior que zero se x é menor que menos 1. Então, aqui, olha, nessa parte aqui, onde x é menor que menos 1, daqui para trás, olha, a reta corta a reta x para cima. Então, daqui para cima, ele é positivo. Então, onde é que ele começa a ser positivo? Olhe, desse menos 1 aqui. Antes do menos 1, ele é positivo. Depois do menos 1, ele também é positivo. Então, ele é positivo quando x é menor que menos 1 e x é maior que 1. Então, ele é positivo antes de menos 1 e depois de 1. E onde é que y é negativo, ou seja, y é menor que zero? Nesse intervalo, onde ele desce a reta x, ele passa da reta x para baixo, ou seja, de menos 1 até o 1, ele é negativo. A reta passou aqui para a parte negativa de y. Então, desse ponto até este, ele é negativo, de menos 1 até o 1. Por que ele é negativo? Porque a reta desce, passa da reta x para baixo, ou seja, para o ponto negativo de y. Por isso que entre menos 1, x é menor que zero, se menos 1, eu deveria colocar aqui menos 1, é menor que x e x é menor que 1. Ou seja, ele é negativo, y é negativo entre menos 1 e 1. Por quê? Porque nessa parte aqui, y, a reta passa para a parte inferior de y, ou seja, para a parte negativa de y. Nós temos aqui assim. E as raízes? Olha, aqui nós temos duas raízes. Nós temos duas raízes porque a reta corta a abscissa x em 2 pontos. Então, as raízes aqui são os pontos onde a abscissa x é cortada pela reta, pela parábola, que são as raízes menos 1 e 1. Bom, aqui nós temos mais um exemplo, que é o seguinte. Nós temos aqui um ponto menos 5, o ponto menos 3 e o ponto 1. Aí, pergunta-se, onde y é maior que zero? Y é maior que zero nessa região aqui, onde a parábola passa da reta x para cima.
Então, de menos 5 a 3, y é maior que zero. A partir do ponto 1, y também é maior que zero, porque ele passa da reta x e sobe. Então, a partir desse ponto aqui, o y passa a ser maior que zero. Agora, de menos 3 até o ponto 1, y desce para o valor negativo, para a parte negativa de y. Então, desse ponto aqui até aqui, a parábola desce para o valor negativo de y. Por isso que ele é negativo aqui. Então, y é positivo se menos 5 menor que x e x menor que menos 3. Então, nesse ponto aqui, menos 5 a menos 3, y é positivo. E se x também é maior que 1. Então, vejam vocês que entre os pontos menos 5 e menos 3, y passou acima da reta x, ou seja, para o lado positivo de y. Já aqui, de menos 3 até 1, y é negativo, porque a parábola desceu para a parte negativa de y. A partir do número 1, a parábola torna a crescer novamente para a parte positiva de y. Então, a partir do número 1, y é positivo. Agora, quando é que y é menor que zero? Ou seja, quando é que y é negativo? Y é negativo se x, ou melhor, se menos 3 menor que x, que é menor que 1. Então, y é menor que zero nesse intervalo aqui, entre menos 3 e 1. Por quê? Porque ela está na parte negativa de y. Certo? E quais são as raízes? As raízes são todos os valores onde a reta ou a parábola corta a reta x. Então, ela corta aqui em menos 5, ela corta em menos 3 e ela corta também no ponto 1. Portanto, as raízes são menos 5, menos 3 e 1. Aqui, nós temos outra situação na letra E. Na letra E, nós temos que y é maior que zero em todo o valor de x aqui pertencente a R. Porque ela não passa em nenhum ponto para a parte negativa de y. Então, y é maior que zero se x pertence a R, ou seja, todo o valor de x aqui, o valor de y é positivo. E onde é que y é menor que zero? Não existe. Aqui, não existe y menor que zero. Por quê? Porque a reta, ela não toca na reta x. Ela não toca na reta x. Então, em nenhum ponto, y é igual a zero e nem menor que zero. Por quê? Porque essa curva, ela não toca na reta x. Outra coisa importante aqui é a raiz. A raiz não existe. É um conjunto vazio, não existe, porque a curva não toca na reta x, portanto, não tem raízes reais. Bom, aqui nós temos o último gráfico, que me diz o seguinte: nós temos aqui
uma reta, aliás, nós temos 3 resultados aqui. De menos 3 até esse ponto aqui, que é o 2, você pode ver que ele pega do menos 3 e até o 2, a função é crescente. De 2 até 6, ela é constante, e a partir de 6, ela é decrescente. Então, onde é que y é maior que zero? Y é maior que zero entre menos 3 e 15 meios. Olha só, onde é que y é maior que zero? Y é maior que zero em toda a região onde a reta está acima de x, que é, vamos escrever aqui, y é maior que zero se menos 3 menor que x, que é menor que 15 meios. Então, nessa região aqui, y é maior que zero. Por quê? Porque nessa região, a reta está, a reta que une esses pontos está acima de x. Então, em todos os pontos onde a reta passa aqui de x para cima, y é maior que zero. Em todos os pontos onde a reta passa de x para baixo, y é menor que zero. Então, onde y é menor que zero? Se x é menor que menos 3 e x é maior que 15 meios. Então, y é menor que zero antes de menos 3 e depois de 15 meios. Por quê? Porque aqui a reta já começa a descer para a parte negativa de y, olha. Por isso que nessa parte aqui, y é negativo. Bom, e quais são as raízes? As raízes são esses pontos onde a reta corta o eixo x, ou seja, menos 3 e 15 meios. Menos 3 e 15 meios são as raízes nesse gráfico que estamos vendo aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí como se faz o estudo do sinal da função, que ele depende da construção aí dos pontos, né? Então, todos os pontos que estão acima de x, aqui, indica y positivo. Todos os pontos que passam de x para baixo, para o ponto negativo de y, indica y negativo, ou seja, menor que zero. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.